A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Quem vos fala é o pastor Mário Luna, nós estamos aqui para podermos ministrar mais essa lição desta semana. Vamos fazer uma oração para iniciarmos essa aula em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade que estamos tendo de podermos aprender da Tua Palavra e eu também de ministrar esta aula. Que o Senhor me dê iluminação do Teu Espírito Santo para que eu possa ensinar as verdades contidas na Tua Palavra. E que o Senhor também ilumine a mente daqueles que vão estar assistindo para que compreendam as verdades aqui ensinadas, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aí com a lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta. Só os pecadores sofrem? Porque era assim que Elifaz pensava a respeito da questão do sofrimento. E nessa lição nós vamos aprender se é de fato assim ou não é assim. Tá? Então vamos prosseguir, mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que você possa compartilhar essa aula. Compartilhe essa aula, porque se você compartilhar essa aula, outras pessoas são edificadas, tá? Também assine o nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de novas publicações. Então vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui para a glória de Deus. Como disse, lição 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Vamos prosseguir. Texto áureo da nossa lição de hoje está em Jó 4, versículo 7 e 8, que diz: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, esse era o pensamento que Elifaz tinha. Prosseguindo. Verdade prática. Embora transcendente, que é um ser transcendente? O que ultrapassa o conhecimento comum e vai além da experiência. Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Deus é um ser transcendente, mas ele tem prazer em se relacionar conosco. Leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 4, versículo de 1 a 8, Jó 15, versículos de 1 a 4 e Jó 22, de 1 a 5. Todos esses textos, que são 3, estão descritos a questão da fala de Elifaz e a fala de Jó. Objetivos específicos: apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. Então, a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E, por fim, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Considerações iniciais. Todas as vezes que aparecerem em vermelho, eu estou dando aqui um acréscimo para contribuir com o esclarecimento da lição. O título da lição diz: A Teologia de Elifaz. As lições 6, 7, 8 e 11 irão abordar a teologia de Elifaz, de Bildade e de Zofar. E, por fim, a de Eliú. Então, precisamos definir o que é teologia. Porque o termo teologia, tem muitos cristãos que têm aversão à palavra teologia. Então vamos aqui definir o que é teologia nesta aula, já que esta é a primeira lição que vai abordar sobre a teologia de Elifaz, depois a teologia de Bildade, depois Zofar e por fim Eliú. Lembrando que todas as lições, mesmo que não seja no livro de Jó, todas as vezes que estudamos a palavra de Deus, nós de uma forma ou de outra estamos fazendo teologia. De um nível, de uma base de um nível ou de um nível mais elevado. Mas todas as vezes que tratamos sobre algo que se relaciona com Deus, estamos dentro da área de teologia. Muitos cristãos, por desconhecerem de fato, o que é teologia, reprovam, inclusive, quem estuda teologia. Eles acham que estudar teologia é desnecessário, pois o que importa é ser cheio do Espírito Santo. Essa é a fala de muitos cristãos. Porém, como podemos ter certeza que temos uma vida agradável a Deus sem conhecê-lo através da sua palavra?
Qual é o parâmetro que eu vou usar para dizer que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo se eu não me baseio na palavra de Deus? Existem várias definições para teologia, porém quero ser bem simples. O termo teologia é formado pela combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa razão, sabedoria ou pensamento. Portanto, teologia significa literalmente pensamento de Deus, ou raciocinar sobre Deus. O que é teologia? Pensamento sobre Deus, raciocinar sobre Deus. Teologia é qualquer reflexão sobre as questões essenciais da vida que aponte para Deus. Isso quer dizer que uma pessoa, até que não tenha Deus na sua vida, de certa forma, quando está falando de Deus, está dentro da área da teologia. Mas nós vamos entender isso de uma forma assim mais definida. Isso quer dizer que todas as vezes que estamos falando de algo da vida que envolve Deus, estamos de certa forma tratando de teologia. É justamente aqui que encontramos perigos, pois existem níveis de teologia de acordo com o conhecimento sobre Deus que as pessoas têm. Então, há níveis de teologia. O nível inicial, e aí eles vão subindo, nesse caso. Teologia é a fé em busca de entendimento, é uma definição também. Então, o que é teologia? Fé em busca de entendimento. Eu primeiro entendo para depois crer? Não, eu primeiro creio e depois eu vou buscar o entendimento do que eu creio. Primeiro a pessoa crê e depois precisa entender sobre aquilo que crê por meio de estudar a palavra de Deus. Caso ela não faça isso, terá uma fé cega, movida pelo seu coração que é enganoso. Pessoas assim geralmente dizem que sentiram no coração que deveriam fazer isso ou aquilo, mas não se baseiam no que a Bíblia diz sobre o assunto. Com o objetivo de esclarecer sobre níveis diferentes de teologia, podemos dizer que existe a teologia popular. É o primeiro nível de teologia popular, onde as pessoas acreditam em coisas sobre Deus baseadas em tradições e histórias que passam de geração em geração, mas que não têm base bíblica. Só os pecadores sofrem. Os justos não sofrem. A teologia de Elifaz, ele acreditava que se havia sofrimento é porque Jó era um pecador. Jó tinha e vivia na prática do pecado. Então ele acreditava na justiça retributiva. Isso não quer dizer que a justiça retributiva não exista, mas este não era o caso de Jó. Prosseguindo, a justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas escrituras sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. O livro de Jó mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. Nada. Nesse mundo, só quem comete pecado sofre? É uma pergunta. Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, conforme veremos nesta lição. É importante aprendermos essa lição a fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. E isso acontece demais, tá? Para Elifaz, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia. O que é ortodoxia? Conformidade absoluta com um certo padrão, norma, dogma ou conjunto de doutrina que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Então, vamos prosseguir aqui. 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. 1. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, chegaram, acompanharam ali a dor do patriarca. Depois de 7 dias, o patriarca ali lamentou e aí daqui a pouco começa os diálogos, né? Capítulo 3 fala ali de Jó amaldiçoar o dia, foi o tema da lição passada, agora começa os diálogos, né? Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Então, era um pensamento da época muito forte. Se há sofrimento, é um pecador. Se tem sofrimento, é por causa de pecados.
ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então, o problema de Elifaz é que ele tem um pensamento engessado. Ele acha que tudo que acontece vai seguir aquela norma, vai seguir aquele caminho. Ele não olha para o outro lado da moeda, ele só olha um lado da moeda. Vamos ver isso. Para Elifaz, só os pecadores sofrem. Nesse caso, o sofrimento seria o efeito e os pecados de Jó a causa desse sofrimento. Então, o sofrimento é efeito. E por que Jó está sofrendo? Por causa, Jó está sofrendo como efeito e os pecados são a causa desse sofrimento. Jó peca e sofre. Isso nada mais era do que a lei da retribuição em ação. É verdade que a prática do pecado traz sofrimento, mas existe algo que vai além disso que Elifaz desconhecia. Elifaz conhecia apenas parte dessa verdade. Por isso, em sua forma de entender as coisas de Deus, sua teologia... Então, lembra? Todas as vezes que tratamos alguma coisa a respeito de Deus, estamos fazendo teologia. Então, dentro da teologia de Elifaz, que era a sua forma de entender as coisas sobre Deus, ele acha que Jó é um pecador. A lei da retribuição não se aplicava, nesse caso, a Jó. Elifaz tem uma ideia sobre as coisas de Deus limitada. A revelação não estava totalmente entregue ainda, era bem lá no início. Jó viveu, segundo os estudiosos, no tempo dos patriarcas, como Abraão, como Jacó. Então, aquilo era o início. A revelação, como nós temos ela completa, ela é completa no Novo Testamento. Eles estão ali no período do Antigo Testamento. Então, realmente havia uma grande limitação. E Elifaz desconhecia muita coisa. Então, ele pegou só uma parte do que ele conhecia e quis aplicar como uma verdade que não havia outro, não havia mais além do que aquilo. E havia um outro lado, sim, tá? 2. O homem colhe o que plantou. Então, nós vimos aqui, voltando rapidamente, que primeiro falamos da lei da semeadura. Agora, o homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 4:8. Jó 9:2, na Almeida Revista Corrigida, diz: e os seus discípulos lhe perguntaram, João, tá? 9:2. Isso aqui é só para você ter uma ideia aqui sobre esse pensamento de Elifaz. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que podemos observar que esse mesmo pensamento se encontrava entre os judeus no Novo Testamento, que acham que doenças, situações financeiras desfavoráveis e outras situações ruins eram consequências de pecados. E isso se estende até os nossos dias. Muitas pessoas nos nossos dias no meio cristão acham que pessoas estão passando por dificuldade porque estão em pecados. O pensamento de Elifaz lá no início está ecoando até os nossos dias. E essa é uma triste realidade. É uma triste realidade, porque não é assim de fato que as coisas funcionam. Mas eles pensavam assim. Então, no tempo de Jesus, no Novo Testamento, eles perguntam para Jesus: quem pecou, os pais ou ele, para que esteja nessa situação? Tá? Quem pecou? Então, voltando aqui. Quem pecou? Eles acham que é dessa forma. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. O Novo Testamento também atesta esse princípio. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, tem vários textos que falam sobre isso realmente. 1 Pedro 3,12. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequência. Isso é verdade. Mas que somente os pecadores pagam por isso. Então o sofrimento sempre vai estar presente apenas na vida dos pecadores. Isso é parte da verdade, não é a verdade completa. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado.
Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. O que ele faz? Pensa. Se Jó está sofrendo, é porque ele pecou. E o que Jó tem que fazer agora? Se arrepender, para que Deus venha o perdoar e a sua situação venha mudar. Só que Jó sabia que ele não havia pecado ao ponto de estar passando por aquilo. Então é por isso que tem o diálogo entre Elifaz e Jó. Como depois vai ter o diálogo entre Jó e Bildade. Depois vai ter o diálogo entre Jó e Zofar. Depois vai ter o diálogo entre Jó e Eliú. Por quê? Porque a situação não era bem o que se dizia, pelo menos pelos primeiros 3 amigos. Tem o quarto, mas os primeiros 3, eles são muito firmes em dizer que Jó tinha pecado. E Jó sabia que ele não tinha pecado ao ponto de estar daquele jeito. Imagine você ser acusado de ter feito algo que você não fez e agora eles querem que você se arrependa daquilo que você não cometeu. Então Jó fica, de certa forma, indignado com aquela situação. E ele debate, e aí eles acham que Jó é arrogante, que Jó é soberbo, que Jó é prepotente. Mas Jó não tinha feito nada. Só que por eles conhecer apenas uma parte da verdade, eles eram enfáticos em achar que estavam certos. E isso acontece nos nossos dias. As pessoas olham para a nossa situação e elas querem dizer, você pecou. Porque como é possível você servir a Deus e estar vivendo nessa situação? Queridos, queridas, existem muitas situações que nós não vamos compreender. Existem cristãos passando por dificuldades enormes, seja na área financeira, seja na área de enfermidade. Existem cristãos que estão aí passando por enfermidade na família. E alguém olha e fala, não é possível, isso só pode ser pecado. Está enganado. Às vezes não tem nada a ver com pecado. E às vezes nós nem vamos saber explicar o porquê daquela situação. Então temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Agora, como assumir uma coisa que Jó tinha consciência que não havia feito? Como é que você e eu vamos assumir uma coisa que nós não fizemos? Seu amigo Elifaz tinha um conhecimento limitado do assunto. O que ele afirma é verdade, mas lhe faltava... O que ele afirma é verdade, mas lhe faltava, entenda isso, mas lhe faltava o entendimento que nem sempre o sofrimento seria causado pelo pecado. Dessa forma, ele faz, ao invés de trazer a solução para um suposto pecador se arrepender, porque se alguém está em pecado, a gente leva uma palavra, ele é exortado, animado a se arrepender. Então, em vez de ele faz trazer uma palavra para que Jó viesse se arrepender, porque ele achava que Jó era um pecador, trazia ensinamentos que não se aplicavam a Jó. E isso fez com que Jó se defendesse e fosse visto como um pecador arrogante. E o que eu aprendo aqui? Que eu posso até usar a palavra para alguém, mas essa palavra, em vez de dar vida, pode ferir. Porque a palavra que eu estou usando não se aplica para aquela pessoa. E eu tenho que ter cuidado com isso. Às vezes nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós abrimos a Bíblia Sagrada e nós queremos falar sobre ela para alguém que não se encaixa naquilo e vamos dizer, não, você pecou porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo outro. Nós estamos usando a palavra de forma errada. A nossa aplicação da palavra não é para aquele momento, para aquela pessoa. Aquele texto significa aquilo sim, mas não se encaixa para aquela pessoa. Porque às vezes o que está acontecendo na vida daquela pessoa não está ali naquele texto propriamente dito. Quando nós olhamos a Bíblia como um todo, ele faz um conhecimento limitado, mas quando nós olhamos a Bíblia como um todo, nós temos um entendimento que realmente não havia Jó pecado. Jó não havia pecado. E que nem sempre o sofrimento vai haver uma explicação. Só que ele não conhecia isso naquele tempo. Então ele vai e ele acusa Jó, você é um pecador e você precisa se arrepender. Como Jó se defendeu, ele era considerado o quê? Um pecador arrogante, um pecador que não queria se arrepender dos seus pecados. E esse não era o caso. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Eu não consigo ver todo o lado da questão, então eu tenho que ter cuidado para não julgar a vida de alguém. Eu não sei, eu não conheço o contexto da vida daquela pessoa. Às vezes a gente analisa o hoje, o agora, o meses atrás,
Mas essa pessoa, a história dela não começou meses atrás. Ela tem muito mais tempo do que meses atrás, tá? Tiago 4, 11 e 12, na Almeida Revista Corrigida, diz: irmãos, não faleis maus um dos outros. Quem fala mal do irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Muitos cristãos, além de julgarem, abandonam o suposto pecador. Suposto, porque ele não pecou. E até acham que o mesmo não é digno de receber oração. Eu já ouvi inúmeras vezes: eu não vou orar pro fulano porque eu não quero entrar na prova dele, porque ele tá debaixo de sentença, ele tá debaixo da espada de Deus. Quem foi que disse isso? Com que prova você tem isso? No que você se baseia? Teologia popular é achismo. Não tem base bíblica. Então o cristão, ele baixa os níveis de teologia conforme a circunstância. Se é favorável a ele, se ele acha que aquilo vai ser legal, então ele vai lá e ele baixa o nível. E às vezes ele sai lá de um nível, de uma teologia, por exemplo, leiga, ou uma teologia ministerial, nós obreiros, uma teologia ministerial, e caímos o nível para uma teologia leiga para dizer o seguinte, popular. Caímos o nível para uma teologia popular para dizer o seguinte: ah, deve ser pecado, pecou. Mas eu tenho certeza disso. Só Deus sabe. Então, para que eu não venha cometer julgamento precipitado, é melhor eu não falar nada. Olha o que Mateus 7, tá? Nos falta entender e praticar o que Jesus nos ensinou. Olha o que Mateus 7, 1 e 2 Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Inclusive, tem muita gente que pega esse texto aqui para dizer: não, irmão, tem muita gente aí analisando a palavra que está sendo pregada, a profecia que está sendo dita, e a Bíblia diz: não julguei para que não seja julgado. Não é nesse contexto que Jesus está dizendo isso aqui. Jesus estava falando ali de condição, de pessoas que se achavam melhores do que as outras, que tinham sempre uma palavra, como os fariseus e os religiosos da época, para dizer que eles eram os bons e os outros eram os ruins. É disso que Jesus está tratando, tá? Não está tratando disso. Nós temos que analisar a palavra que é pregada, sim. Não estamos ali para poder ficar verificando o português, o que é dito nesse... Mas o que está sendo ensinado, sim. Está na Bíblia. Se não está na Bíblia, a gente descarta. A profecia, alguém entrega uma profecia, nós que somos pentecostais, tem que realmente examinar, sim. Julgar, sim. Para saber se realmente aquilo de fato vem da parte de Deus. Às vezes a pessoa está entregando e tem partes daquilo que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. E aí, faz o quê? Aceita? Não, eu tenho que aceitar. O profeta é o profeta. O vaso de Deus, porque no Novo Testamento, o profeta do Antigo Testamento é totalmente diferente do profeta descrito no Novo Testamento. E profeta é como ministério, quem entrega a profecia não é profeta. Mas isso aí é uma outra questão. É uma outra questão. Então, cuidado com o julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 5, 7 ainda diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não podemos achar que só porque alguém está passando por dificuldades, ele ou ela pecaram. Existem casos que a lei de colher o que plantou não se aplica àquela situação. Ela não está colhendo o que plantou. Aquela colheita não tem nada a ver. Aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa não é porque ela pecou. Esse era o caso de Jó e o caso de muitos de nossos irmãos em Cristo. Precisamos aprender que nem sempre temos explicações do que está acontecendo em nossa vida e na vida de nossos irmãos. Nós temos que parar. Nós temos que parar de querer explicar tudo o que está acontecendo na vida das pessoas. E com isso fazer julgamentos precipitados. Nós somos muito bons para poder apontar o dedo e dizer: fez isso, fez aquilo, está colhendo consequência. Mas e quando chega na nossa vez? Aí nós dizemos: não, irmão. Poxa, ora por mim. Eu não sei o que está acontecendo. Quer dizer, para nós não queremos dar explicação. Mas para as pessoas nós temos sempre um dedo apontado dizendo: ó, é isso assim. Tá passando por isso porque pecou. Isso não é certo. Temos que ser misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Com a medida que medir, sereis medido também. Então, cuidado. Tenha muito cuidado. O melhor a fazer, sabe o que é? Apresentar aquela pessoa em oração. Não! Eu não quero entrar em prova por causa disso. É tanto achismo. Saia dessa teologia popular de achismo, de não ter base bíblica do que você está dizendo. Entrega a pessoa na mão de Deus, Senhor. Eu entrego essa causa nas tuas mãos. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que tu pode dar solução ao problema dessa pessoa. Acabou. Você não está pedindo diretamente para Deus dar vitória, para arrancar ela daquela situação, mas você está pedindo para Deus ter misericórdia, entrar com uma solução, e Deus vai fazer o melhor, porque Ele sempre faz o melhor. Precisamos aprender que nem sempre teremos explicações do que está acontecendo em nossa vida e na vida dos irmãos. O melhor a fazer é entregar a Deus a causa em oração, pois só Deus conhece a situação como um todo. 3. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Agora Jó vai se defender. Elifaz diz que Jó está sofrendo porque Jó é um pecador. Agora Jó vai se defender. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito existia, mas não era só ela. Não estava limitado só aquilo. Há uma recompensa para os bons e uma punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, é claro, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era único existente. Então ele conhecia a parte da verdade e aplicou essa parte como sendo o todo. Uma verdade única. E não era assim que acontecia. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. E é isso que acontece conosco nos dias de hoje. Nós, conhecendo partes do que estamos falando, em vez de realmente estudarmos a palavra, porque temos a revelação completa, nós apenas aplicamos parte e desconhecemos o restante, né? E por desconhecer o restante, somos injustos. Então, por isso, temos que estudar. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Precisamos, inclusive, levar em conta que a revelação no tempo de Jó não estava completa. Eu já disse isso. Hoje temos a revelação completa em nossas mãos, nossa Bíblia. Nossa situação fica muito pior do que a de Elifaz, pois sabemos que nem todo sofrimento é causado por prática do pecado e mesmo assim acusamos, ainda que seja em nossa mente, não falamos com a boca, mas na cabeça, nossos irmãos de estarem em pecado. Mas Deus vê tudo. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado, separado, afastado de Deus. Jó 6, do 1 ao 7. De si mesmo, Jó 6, 8 a 13. De seus amigos, Jó 6, 14 a 23. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Jó 6, 1 a 13. Ele se queixa pela sua atual situação. Ele não entende o que ele está vivendo. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Que queixa é essa? Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Então o próprio Jó, ele usa a teologia da época também. Ele era justo, não estava em pecado e não merecia sofrer. Ele achava assim. Em seguida, Jó se queixa a Deus. Jó 7, 11 a 21. Desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Jó faz isso várias vezes em seu livro. Ele diz que quer se encontrar com Deus, ele quer falar com Deus, ele quer explicar a situação dele para Deus. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto, tá? Um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus, é orar, é suplicar. Jó encontrava-se angustiado diante de todo aquele sofrimento e agora se apresenta um de seus amigos pensando que estava trazendo a solução. Elifaz se apresenta pensando, eu vou levar a solução. Ele está pecando, ele precisa se arrepender. Mas essa não era a solução. É por isso que alguns pensam que eles não eram amigos. Ah, amigo como esse ninguém precisa de inimigo. Mas eles tinham um entendimento das coisas de Deus totalmente limitado. E quem tem um entendimento das coisas de Deus limitado, às vezes pensa que está ajudando e está atrapalhando.
É por isso que quem ensina a palavra, quem prega a palavra, precisa estudar a palavra de Deus. Porque ao invés de estar edificando a igreja, pode estar ajudando a igreja a cometer erros e se afundar no seu pecado. Por falta de quê? De conhecimento da palavra. Confessa os seus pecados e se arrepende. Essa é a palavra de Elifaz para Jó. A reação de Jó é achar que está abandonado e deseja saber de Deus o que está acontecendo. Não é assim que eu e você nos sentimos quando estamos diante de situações que não encontramos motivos para aquilo? O que está acontecendo? Aonde que eu errei? O que eu fiz de errado? E a gente começa a se questionar. Pensamos que o próprio Deus nos abandonou. Achamos que o sinal da presença de Deus em nossa vida, preste atenção nisso aqui, é visto quando tudo está correndo bem de acordo com as nossas expectativas. O maior erro que eu e você pode cometer é achar que a presença de Deus está na nossa vida apenas quando tudo está correndo bem a nosso favor. Isso não é verdade. Mesmo acontecendo o que estava acontecendo na vida de Jó, a presença de Deus era notável. E isso é demonstrado em todo o livro. Apesar de Deus estar calado durante grande parte do livro, a presença de Deus é manifesta. Então não pense que Deus só está presente na sua vida se tudo está correndo de acordo com o que você espera. É claro que eu estou falando de um cristão. Um cristão que tem compromisso com as coisas de Deus. Porque as coisas podem não estar correndo como você e eu esperamos, mas a presença de Deus continua ali. Essa é uma teologia distorcida da verdade, pensarmos dessa forma. Podemos chamá-la de teologia popular, que se baseia no que achamos e não no que a Bíblia diz. O sofrimento faz parte da vida humana e enquanto estivermos aqui passaremos por ele. Temos que colocar isso na nossa cabeça. Seja em consequência de pecados ou não, Jesus conquistou na cruz o direito de um dia não passarmos mais por sofrimentos. Enquanto o cristão não entender que enquanto está nessa vida, enquanto está nesse corpo terreno, tá? Esse corpo que ainda não foi glorificado, ele vai ter que passar por sofrimento. Enquanto o cristão não entender isso, ele vai ter sérios problemas. Estão pregando por aí um evangelho, pare de sofrer. É impossível não haver sofrimento enquanto somos seres humanos. Porém, nós não estamos falando de buscar sofrimento, de fazer coisas que nos trarão sofrimento, mas estamos falando aqui de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e querendo ou não, uma hora ou outra nós vamos estar atravessando por grandes problemas. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, se estivermos em Cristo Jesus. Essa realidade só será mudada de forma definitiva na eternidade com Deus. Síntese do tópico 1. Traz a lei retributiva da semeadura e da colheita. Mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Então tem ali a lei da semeadura e da colheita. Quem peca vai colher sofrimento. Só que Jó contesta isso porque Jó não pecou. Então por que ele está sofrendo? Então, um tem um pensamento. Você está sofrendo, então você é pecador. Do outro lado está Jó. Eu estou sofrendo, mas eu não pequei. Por que eu estou sofrendo? Entendeu agora? São ideias sobre o sofrimento e sobre o pecado que estão diferentes. Ele acha, se está sofrendo é porque pecou. Jó pensa, eu não pequei, por que estou sofrendo? E aí o diálogo continua em curso na lição. Os pecadores, tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Agora nós vamos falar um pouco da tradição religiosa, como eles pensavam naquela época. Primeiro, ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Jó 15, do 1 ao 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Havia um dogma, ensinamentos, um conjunto de ensinamentos, de doutrinas daquela época, e o que Jó está falando e argumentando está fugindo disso, e para ele isso é um absurdo. Vamos lá. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó 15, 4. Assim, se Jó estivesse certo,
a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Então ele fica ali totalmente abismado. Bom, Jó, você está dizendo que você não pecou. E eu estou dizendo que nós entendemos que o sofrimento é causado pelo pecado. Se você está sofrendo e não pecou, então você está indo contra o que nós acreditamos. Ortodoxia engessada de ele faz. Ele é o conjunto de dogmas, o conjunto de ensinamentos, o conjunto de doutrinas, mas que estava engessado, porque eles tinham conhecimento até certo ponto, mas eles não tinham conhecimento total do assunto. Deus tinha. Então ele fica abismado. Prosseguindo. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelavam sabedoria, mas são palavras ao vento, ou seja, palavras que não têm sentido, palavras que não vão ter proveito. Eclesiastes 7,15, olha o que diz. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. A palavra vaidade, fôlego, algo passageiro, tá? Há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Sabe quem está dizendo isso? Salomão. Salomão viu isso. Salomão viu pessoas justas morrendo cedo e pessoas ímpias vivendo muito. Opa, então a teologia de Elifaz aqui está falhando. Porque Elifaz está dizendo que o justo viveria muito e o ímpio seria condenado. Mas na visão na experiência de Salomão, Salomão viu ao contrário. É por isso que é dito que Elifaz conhece só uma parte, tá? Nos tempos de Salomão, a religião tradicional que Elifaz defendia, que ensinava a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, não funcionava assim. Pelo menos não funcionava no todo. Asaf, no Salmo 73, também questiona a mesma coisa. O salmista, no Salmo 91, diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 8. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Versículo 9. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que o salmista está dizendo é que o Deus onipotente, isso que é o perigo, pegarmos o texto da Bíblia e fazermos uma aplicação errada. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está falando sobre o Deus onipotente, ele está falando do que Deus tem poder de fazer. Deus tem poder de guardar, Deus tem poder de livrar, Deus tem poder de proteger, tem poder. Então vamos lá. O que o salmista está dizendo é que o Deus onipotente tem poder para guardar seus servos, mas olhando para o restante da Bíblia, não apenas para o Salmo 91, entendemos que nem sempre nossa fidelidade a Deus vai nos garantir não enfrentar muitas aflições. Se você pegar um texto apenas da Bíblia e não levar em consideração o que a Bíblia fala no todo sobre aquele assunto, você pode fazer um ensinamento errado. Se eu pegar o Salmo 91 só e esquecer de todo o restante da Bíblia, eu vou ficar frustrado. Porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Está escrito que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda. Nessa pandemia, quantas pessoas faleceram? Quantas pessoas partiram? E aí você vai dizer: então Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não me olha. Mas quando você olha para o restante da Bíblia em relação às adversidades, você vai ver que o cristão também passa por adversidade. E a morte pode chegar na vida do cristão também. E a doença também. E o desemprego também. E o problema na área familiar também. Então, o salmista está falando do Deus que tem todo o poder, que nada foge ao seu controle. Mas isso não quer dizer, olhando para a Bíblia como um todo, que isso não vai acontecer na vida do cristão. E é o que pensava ele faz. Não, o justo não passa por isso. Salomão olha e vê, o justo passa assim. Entendeu agora? Pois bem, prosseguindo aqui. Elifaz continua enxergando apenas um lado da moeda. Para ele, o conjunto de doutrina de seus dias era suficiente para explicar o que Jó estava passando. Jó só podia estar em pecado, pois, de outra forma, a religião tradicional estaria errada. A questão não era que, no todo, a religião tradicional estava errada, e não estava. Mas ela estava incompleta, a revelação estava incompleta. E por isso, Elifaz errou ao dizer que o sofrimento de Jó era, por causa de pecados cometidos.
Não era por causa de pecados cometidos. Precisamos analisar os assuntos abordados na Bíblia como um todo, para não cometermos erros como o que ele faz. Ou nós analisamos os assuntos da Bíblia, os temas da Bíblia como um todo, ou nós vamos fazer igual ele faz. Pega um texto, isola ele do contexto, isola ele de toda a Bíblia, porque você tem que olhar um texto e basear ele dentro do seu contexto, basear dentro do livro que ele está contido e basear ele em toda a Bíblia. O que a Bíblia fala no todo sobre esse assunto? Senão, nós vamos cometer erros. Davi afirmou certa feita o seguinte: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E aí, se eu aplicar isso como uma regra engessada, sem haver nada mais do que isso, eu vou ter sérios problemas. Porque o apóstolo Paulo, ele descreve em mais de um texto no Novo Testamento que ele passou fome. Davi não aceitaria isso. Fala, não, peraí. Não tem como. O justo não pode viver desse jeito. Mas Paulo passou fome. E Paulo não passa fome porque ele está sendo imprudente com seus recursos financeiros. Paulo passa fome por causa de estar entregue à obra do Senhor. Ele está sofrendo por amor a Cristo. Então ele passa necessidade, ele passa privações. Ele não morreu de fome, mas ele passou necessidade. Pegando o texto de Davi e o que Paulo fala, parece que há uma contradição. Mas quando eu entendo que a revelação ainda não estava completa e Davi está falando de uma experiência pessoal e não serve como doutrina o que Davi fala, aí as coisas mudam de figura. Davi está contando uma experiência pessoal. Eu, Davi, nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. É Davi falando. É Davi falando. Só que na teologia daquela época, se alguém passasse revés, se passasse sofrimento, ia ser considerado como alguém desamparado. Como Jó. Jó estava desamparado na visão de muitos daquela época. Mas não era assim de fato que estava acontecendo. Então não podemos pegar um texto e fazer aplicações sem levar em consideração o seu contexto, sem levar em consideração o todo, o assunto como um todo dentro da Bíblia. Isso faz com que nós não venhamos errar. Então que nós tenhamos muito cuidado dentro dessa situação. Agora no subtópico 2, uma ameaça à tradição religiosa. Primeiro era a ortodoxia engessada. Agora é uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7, nesse caso, do capítulo 15, ele faz apelo para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Então, de um lado, ele tinha uma ortodoxia, um conjunto de regras, um conjunto de doutrinas engessado. Ele tinha o entendimento, mas esse entendimento estava limitado. Agora, ele fala o seguinte, ele apela para a tradição religiosa, ou seja, ele tinha, mas outras pessoas também tinham. Então isso era uma tradição entre eles. Então ele vai apelar para isso, para poder mostrar a Jó que Jó está errado. Tá? O princípio era o seguinte: que sabes tu que nós não saibamos? Ou seja, não é só eu que sei, outras pessoas também sabem. Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos, quer dizer, pessoas de cabelos brancos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Jó 15, versículo 9 e 10. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, primeiro ele tem uma ortodoxia engessada, ele tinha um conjunto de verdades, de doutrinas, de ensinamentos, só que eles não estavam completos. E agora, ele se vendo numa situação complicada, ele apela para a tradição religiosa. Ou seja, eu acredito assim, outros homens acreditam assim, e quem acredita assim são homens que têm bastante idade, que têm mais idade do que tu, e que são mais sábios, ou são sábios tanto quanto você. É isso que ele está dizendo. O que ele queria dizer era o seguinte: se existe uma relação entre idade e sabedoria, então existe
alguém muito mais sábio do que Jó. Certo? Porque a idade de pessoas eram maiores do que a de Jó. Então, a idade e a sabedoria, existe uma relação entre sabedoria e idade, então, quanto mais velho, mais sábio. Elifaz também afirmou em seu primeiro discurso ter recebido sabedoria por meio da revelação divina. Os dogmas, as tradições, as confissões ou declarações de fé são muito importantes, desde que se baseiem no que a Bíblia diz e não no que os antigos disseram. Jesus se posicionou duramente contra as tradições de seus dias. Veja bem, Mateus 15:3 diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Para os fariseus e religiosos daquele tempo, a lei oral, que era a interpretação da lei escrita, porque havia uma lei escrita, lei de Moisés, e passou a haver uma lei oral. Depois que eles voltaram do cativeiro, começou a se interpretar o que a lei dizia. E essa lei oral passou a ter validade doutrinária igual à lei escrita. Só que a lei oral, ela não era a doutrina, ela era uma explicação da doutrina. E, de acordo com o que nós viemos interpretar a palavra de Deus, pode estar certo ou pode estar errado. É por isso que nós temos que ter uma interpretação segura, uma exegese, né? Nós somos adeptos ao método literal histórico, gramatical, histórico-gramatical. Não é uma questão alegórica. Então, eles, na sua interpretação, que era a lei oral, eles muitas das vezes usavam um método alegórico de interpretação. E com isso, eles tiravam o sentido do texto em si. Aí Jesus vai dizer o seguinte: a lei oral podia ser até antiga, mas não era verdadeira. Porque os religiosos da época, entre eles fariseus, escribas e todos os outros, estavam invalidando o mandamento de Deus em nome dessa lei oral. Nesse caso, ele faz para defender-se, apela para algo antigo, mas que não era a verdade completa. Não se tratava de Jó se declarar o mais sábio, sim, de sua conduta não ser de um pecador. Jó não estava dizendo, eu sou o mais sábio, eu conheço mais do que vocês. Não era isso que Jó estava dizendo. Mas é isso que as pessoas interpretam quando você tenta explicar alguma coisa, elas se acham ali humilhadas e às vezes elas acham que você está dizendo que sabe mais do que elas. Não era o caso. Jó aqui não estava dizendo que sabia mais do que ele faz ou de qualquer outro que lá estivesse. Ele estava dizendo que ele não era um pecador, tá? Nos dias atuais, muitos defendem ensinos de homens e os colocam ao mesmo nível de doutrinas bíblicas. Nós sabemos que em muitas igrejas existem seus costumes, mas isso não é doutrina. Isso não leva ninguém para o céu, mas em muitos lugares eles usam isso como doutrina. Como se você deixasse de fazer aquilo, você fosse para o inferno. Isso não é verdade. Eu até entendo que se você congrega numa igreja e lá existem costumes, se você não segue esses costumes, vai haver vários impedimentos para você, para poder servir ao Senhor naquele lugar, trabalhar para Deus naquele lugar. Porque, por exemplo, se você estaria sendo designado para algum departamento, para algum ofício na obra de Deus, não vai ser mais, porque você está transgredindo aquele costume. Então isso vai te impedir de trabalhar no reino de Deus, vai trazer problemas. Então se você não consegue se adaptar àquele costume, você tem todo o direito de orar a Deus, pedir a Deus uma direção e ir para um lugar onde realmente não haja aquele costume. Eu estou falando de costume, eu não estou falando de doutrina. Confunde-se muito, tem gente que fala assim, a doutrina daquela igreja, a doutrina daquela igreja não permite usar roupa, isso, dessa forma, a doutrina daquela igreja não permite usar pintura, não, isso não é doutrina, isso é costume, é diferente, os costumes são terrenos e são locais, a doutrina é eterna, a doutrina é permanente. Não vale só para aqui, só para ali, ela vale em todo lugar, em todo tempo. Agora os costumes não, os costumes são locais, são temporários. Precisamos ter isso na nossa ideia, ter essa ideia sobre isso, tá? Com isso acusam as pessoas de serem pecadoras. Se não cumpre o costume, é pecador. Aí é tirado. Tudo bem, existe uma norma, um regulamento da igreja. Se existe um regulamento, se você quer pertencer àquele ministério, você deve seguir o regulamento. Mas não que isso leve para o céu. O problema é que muitos lugares pegam isso e usam isso como doutrina, no sentido de fez, pecou.
Não é uma questão de pecar em si contra Deus, é uma questão de desobedecer ali as normas daquele lugar. Isso vai trazer consequências para a pessoa, como eu disse. Ela vai ser mal vista, ela não vai ter oportunidade para trabalhar na obra do Senhor. Então, ou ela se adequa àquilo, ou ela pede a Deus uma orientação e muda de ministério, porque não há pecado nenhum em fazer isso. Mudar de ministério porque não se adequa àquele costume daquele local. Não podemos diminuir nem acrescentar o que Deus espera do seu povo. Tem gente colocando a mais aquilo que Deus não colocou e tem gente tirando aquilo que Deus colocou. Quando estudamos a palavra de Deus com seriedade, deixamos de ser vítimas desses ensinamentos humanos com aparência de santidade. Vítima no sentido de você se sentir culpado e achar que vai para o inferno porque você deseja fazer uma coisa e aí não é permitido, então você sai daquele ministério, vai para outro ministério e aí lá, não, mas eu tô culpado, eu tô condenado ao inferno porque eu não estou usando uma roupa. Veja bem, a roupa em si, o tipo de roupa, não há nenhum problema em relação. A questão é a decência, a questão é a modéstia. Eu não vou entrar nesse ponto aqui porque a aula não está falando disso, mas eu só estou fazendo uma comparação aqui mostrando a questão. A questão não é o desenho da roupa em si, o tipo, modelo, vamos dizer assim, da roupa em si. A questão é uma roupa decente? Ela apresenta modéstia? A pessoa é apresentada com modéstia vestindo aquela roupa? Aí é uma coisa a se pensar. Outros lugares tem a questão de pinturas, a questão de outros adereços, principalmente do lado feminino. Apesar que o lado masculino tem algumas coisas também. Então, tudo isso nós precisamos ver. Mas aqui a questão é que ele está trazendo a tradição, dando como validade para o que ele estava falando. Primeiro, a questão dos ensinamentos, depois ele fala, mas todos nós acreditamos assim. Então, Jó, o que você está falando não tem validade nenhuma. E não era bem assim. 3. Um defensor celeste. Em sua defesa, aí Jó agora vai fazer um apelo. Peraí, estou sendo condenado pelos homens, pela tradição dos homens, pela ortodoxia engessada. Aí Jó faz uma defesa, ele apela para uma defesa. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, Jó 16:17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética. Isso é importante, tá? Conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitadas assim. Isso evita um literalismo rígido, porque quando o texto é poético, muita coisa é figurada. Agora, quando o texto não é poético, nós tomamos o sentido da palavra no literal. Isso evita que um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego, ou seja, alguém que comete pecado, porque a forma de Jó falar parece que Jó está pecando, mas ele está falando de forma poética. Da mesma forma que não podemos transformar uma palavra literal em sentido figurado, também não podemos pegar uma palavra poética e transformar em sentido literal. Então você tem que ver a palavra no texto e consultar o contexto para ver se aquela palavra ela é literal ou ela é figurada. Jesus em João, eu sempre digo isso, sempre dou esse exemplo. João em João 10 vai dizer que eu sou a porta. Jesus não é uma porta de madeira. Jesus está falando que ele é um lugar de entrada, ele é um lugar de acesso a Deus nesse sentido. Então, a palavra porta ali tem sentido figurado. Quando Jesus chega na cidade e Zaqueu está em cima da figueira brava e Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa, a palavra descer ali não tem sentido figurado. Então eu não posso dizer que Jesus estava mandando Zaqueu se humilhar, porque não é isso que o texto está dizendo. É descer como se alguém estivesse no lado alto e alguém pedisse para você descer. Você está em cima de uma escada, desce aí que eu preciso falar com você. Então o contexto vai apontar se a palavra é literal ou a palavra é figurada, tá bom? Nesse texto Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra. Ou seja, tinha mais a ver com a terra do que o céu. Mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó 16:18 a 17:2. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Por quê? Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículos 5 e 7. Vamos comentar um pouquinho aqui. Jó estava diante de acusações das quais não bastava se ausentar de seus amigos.
Ali não era uma questão dele sair de perto dos amigos para poder não ter problema. Era uma questão muito além. Era muito mais delicada a situação, tá? Ele não bastava se ausentar dos seus amigos. Ele precisava da defesa do Senhor. Porque aquilo que estava sendo dito contra ele estava trazendo para ele uma situação desfavorável, uma tristeza, uma dor, além daquilo que ele já estava sentindo por tudo aquilo que ele perdeu. Jó perdeu tudo e ainda havia acusações que o perder dele tinha a ver com seus pecados. Ele não sabia, mas desde o início o Senhor já tinha atestado sua vida consagrada a Deus. Precisamos entender que muitas vezes não adianta tentar provar para as pessoas que nosso sofrimento não é por causa de pecado. Precisamos apenas apelar para nosso advogado e deixar ele tratar da causa. É claro que existem situações, por exemplo, Neemias, em seu livro, teve ocasiões que ele teve que se defender e ele falou, não, isso que está sendo falado não é verdade, isso é mentira. É invenção de vocês. Porque Neemias era um líder e eles estavam tentando desacreditar a pessoa de Neemias para que a obra parasse. Então, nesse caso, precisa haver uma defesa. Não basta apenas colocar na mão de Deus. É preciso colocar na mão de Deus, mas tomar uma decisão. Alguém que está na frente de uma liderança, está sendo acusado de um pecado grave, ele não pode se deixar levar por aquilo, porque senão a liderança da igreja está comprometida. Não é a questão de querer ficar na liderança, mas é a questão daquele povo que está ali sob aquela liderança. Então ele vai precisar se defender se aquilo não é verdade, se aquilo não é real, ele vai precisar se defender. Ele coloca na mão de Deus, mas ele também ele vai colocar uma defesa, ele vai se expressar em sua defesa. E aqui eu não estou falando de defesa no sentido de procurar a justiça comum para poder colocar um processo, fazer e acontecer. Não, não é disso que eu estou falando. Paulo até trata disso, sobre a questão de colocar um irmão, levar o outro irmão a juízo, quando não há nenhum motivo para isso. Até porque isso não é uma causa trabalhista. Às vezes você trabalha num lugar e o patrão diz, olha, eu só vou te pagar na justiça. Às vezes ele pode até ser crente, mas se ele só vai pagar na justiça, então nós vamos entrar na justiça. Até aí não há nenhum problema. É justo o que está sendo feito. Mas aqui não, aqui é uma questão que estão dizendo para Jó, que Jó pecou, Jó não pecou, e aí Jó, ele tá se defendendo. Então, às vezes, um líder, ele também vai precisar se defender. Alguém que está numa posição, às vezes ele pode até nem ser um líder, mas a posição que ele está, é preciso fazer uma defesa, senão aquilo fica comprometido e a obra que está sendo realizada também fica comprometida. Precisamos apenas apelar para nosso advogado e deixar ele tratar da causa. Não podemos sempre levar as coisas para o lado pessoal, pois o que vamos encontrar são debates sem solução. Se há casos que se você ficar falando, só tem debate. É claro que os debates aqui, eles têm um motivo. E um motivo de mostrar que o sofrimento nem sempre tem a ver com o pecado. Então, o livro de Jó faz uma reflexão muito profunda sobre isso. E isso é uma coisa, e também nem sempre nós vamos ter explicação por que estamos passando por aquele sofrimento. O livro de Jó faz essas explicações. E aí o que nos resta é reconhecer o Senhor e pedir a Ele graça. Senhor, eu preciso passar. Eu preciso chegar do outro lado. Síntese do tópico 2. Diante do novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele faz uma reclamação. Ele quer estar diante do Senhor, mas ele não blasfema. 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Agora nós vamos estar numa situação, os pecadores diante de um Deus infinito. Aí, olha a ideia de Elifaz. Primeiro, Deus não se importa com quimeras. O que são quimeras? Sonhos, imaginações humanas. Em seu terceiro discurso, Jó 22, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Então, Deus está acima, nós estamos abaixo. Deus está acima, nós estamos abaixo. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Jó 22, do 1 ao 3. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Então, Elifaz pensa o seguinte, Jó, você está sofrendo porque você pecou e por isso Deus te abandonou. Era isso mesmo? Vamos lá. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Ele não entraria nessa questão.
Sofre aí. Você está sofrendo a consequência. Justiça retributiva. Ou seja, o que você plantou, você está colhendo. Era isso mesmo? A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra. É verdade que Deus é transcendente? É verdade. Mas é verdade que Deus não se importa com o que acontece na Terra? Não é verdade. Indiferente às coisas que criou. Jó 22:12. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Então, para Elifaz, Jó, não adianta chorar, não adianta reclamar. Você tem que se arrepender, porque você está sofrendo por consequência dos seus pecados. Ah, irmãos, é tão prático, né? Apontar e dizer é pecado. É consequência de pecado. Só Deus, irmão, só Deus. Conforme os discursos de Elifaz avançam, seus argumentos se tornam mais duros. Dessa vez, ele afirma que Deus, sendo quem é, não se importava com Jó, que era um pecador, e seu sofrimento era consequência do abandono de Deus. Então Deus é grande, poderoso. Para que eu vou me preocupar com Jó? Jó é um pecador, ele está colhendo aquilo que ele plantou. É isso mesmo? Não é isso, não. É verdade que Deus é transcendente e infinito, porém daí defender que ele não se importa com os homens pecadores é uma declaração equivocada. Ele faz, assim como Bildade, já defendiam o que chamamos de deísmo. Tá? Quando você estuda na teologia sobre Deus, que chama-se, a parte da teologia que estuda sobre Deus é teontologia. Quando nós estudamos sobre Deus, a pessoa de Deus Pai, tá? Porque aí tem a parte do Deus Filho, Deus Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado. Cada uma dessas é classificada de uma forma. Só que quando você estuda a pessoa de Deus Pai, teontologia, nós estudamos sobre o deísmo. E o que é o deísmo? Tá? Já defendi o que chamamos de deísmo do século XVIII, que afirma que Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. O deísmo defende isso. Deus criou o mundo, deixou tudo aí e foi embora. E vocês aí dão um jeito de vocês. Nós estaríamos perdidos. Satanás já tinha destruído tudo. Tá? O amor de Deus está presente em todo o Antigo Testamento, onde Deus desce ao nível do homem para lhe comunicar sua revelação. Eu tenho um amigo, pastor querido, pastor Nicásio. Ele é inclusive o coordenador do seminário da nossa igreja, e ele sempre fala sobre isso, que Deus desce ao nível do homem para lhe comunicar a revelação. Isso é lindo. Porque Deus está acima. Transcendente, infinito. O homem está abaixo. Se Deus não descer, e ele se fez carne e habitou no meio de vós, coisa linda. Se ele não descer, não tem como comunicar, porque o que Deus fala, se ele não descer ao nosso nível, dentro da nossa linguagem, nós não vamos entender. Quando Deus se apresenta para Jó e vai falar com Jó, no livro dele, sobre tudo aquilo que Jó vinha falando, Deus ali usa palavras, perguntas retóricas que não têm resposta. E isso faz com que Jó se cale. Por quê? Porque naquele momento Deus quer mostrar para Jó, Jó precisa entender quem de fato é Deus. Quando ele desce ao nosso nível é uma coisa, mas ele está aqui, ele está sempre acima, ele é soberano, onipotente, tá? Então o amor de Deus está presente em todo o Antigo Testamento, onde Deus desce ao nível do homem para lhe comunicar sua revelação. Ezequiel 33:11, olha o que diz. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do Antigo Testamento, tá? Do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ímpio é todo aquele que comete impiedade. Deus está falando com Israel. Havia no meio do povo dele, da aliança, pessoas que estavam tendo comportamentos ímpios. Tem gente no meio da igreja que tem comportamento ímpio também. Então, quando o salmista diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores,
Aqui não está falando só com as pessoas que não servem a Deus. Existem pessoas que dizem que servem a Deus e cometem impiedade. Dessas nós não podemos imitar o comportamento, senão seguiremos o seu caminho e teremos as suas consequências também. Tá? E no Novo Testamento temos o ápice desse amor quando através de Jesus o Deus homem vem à terra para morrer em nosso lugar. João 3,16, o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus se importa com o homem, sim. Ele tinha um conhecimento limitado dentro daquilo que ele acreditava e do que eles acreditavam na época. Quem fazia as coisas de Deus, obedecia a Deus, não passaria por sofrimento, mas isso não era uma verdade completa. O sofrimento vai acompanhar a vida do ser humano por ser humano, não tem jeito, tá bom? 2. Deus caminha com os homens. Aí Jó agora contrapõe o argumento que ele faz. Quer dizer que Deus não se importa com quimeras humanas? Não. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Jó 23, 1 a 24, 25. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus como ele faz, que é dar a entender. A pior coisa que tem é alguém querer dar a entender aquilo que você não falou. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? Jó não contradiz isso. O que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23, 13. Todavia, esse é apenas um lado da história. Esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23, 10. É exatamente isto. Não devemos temer, mas em ficar diante de Deus. Não devemos temer, mas ficar diante de Deus. Pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Deus não quer só o seu coração, Deus quer a sua vida por completo. Ele quer dirigir a sua vida por completo. O próprio Deus afirmou para Satanás que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Deus estava observando e se preocupando, sim. Essa afirmação de Deus demonstra que Jó tinha uma experiência em caminhar com ele e a mesma experiência que Enoque teve. Essa parte aqui, tá? O próprio Deus afirmou para Satanás, já é um comentário extra aí da revista, tá? A mesma experiência que Enoque teve. Gênesis 24 diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto para Deus para si o tomou. Todos eles, pela graça de Deus, tiveram esse privilégio. Em Jesus Cristo fomos justificados e passamos a estar em paz com Deus. Deixamos de ser inimigos de Deus para sermos filho por adoção e também herdeiros em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou lendo aqui é um acréscimo, deveria estar em vermelho, mas por algum descuido não ficou em vermelho, não está na revista, tá? É um comentário à parte para poder dar uma explicação a mais aí. Romanos 8, 15 a 17 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então Deus se importa com o pecador? Sim. Ele quer que o homem se arrependa. Síntese do tópico 3. Enquanto para ele faz, Deus não se importava com as quimeras humanas, para Jó, ele caminha com os homens. Deus caminha com todos aqueles que querem caminhar com ele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então precisamos nos voltar para Deus. Conclusão, chegamos à conclusão da nossa lição. Tudo para a glória de Deus. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz. Dentro dessa lição entendemos bem o que é teologia, tá? E vai servir de base para todas as outras lições que vamos falar da parte teológica. Um dos amigos de Jó,
Tá? Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Se fosse assim, então a coisa estaria realmente complicada. Porque muitos dos apóstolos, né, na verdade muitos não, todos eles sofreram bastante. Né? E os servos de Deus sempre passam por dificuldades, infortúnios. Então, isso não tem a ver com o pecado no sentido de estar na prática do pecado. Tem a ver com o pecado original, o início, né? Tudo isso acontece por causa do pecado que entrou na raça humana e entrou na humanidade, atingiu a criação de Deus como um todo. Mas não tem a ver com o pecado ali, da pessoa praticar o pecado, né, em si. Ele estava convencido de que ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional. Ele estava ali convencido. Depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Tá? Assim como ele faz, muitos cristãos vivem para dar explicações em relação à vida dos outros. Cometem julgamentos injustos. Estão sempre procurando motivos para as coisas que parecem não estar funcionando na vida de alguém. Eles querem sempre dar uma explicação. A grande questão é que muitas coisas nessa vida não terão explicações detalhadas e por isso nossa parte é confiar em Deus. Que possamos aprender o seguinte com essa lição que estudamos. Os pecadores sofrem, mas os que não vivem na prática do pecado sofrem também. Entenda isso. Os pecadores sofrem, mas os que não vivem na prática do pecado também sofrem. Isso é uma verdade que não tem como se contestar. Então, se você achar que toda pessoa que está sofrendo é porque cometeu algum pecado, você estará extremamente enganado. Ou redondamente enganado de uma forma figurada. Por quê? Porque nem todo sofrimento é causado por causa do pecado cometido. Há sofrimentos que vêm que nós sequer temos um entendimento. Mas o que eu posso dizer é: Deus pode usar o sofrimento para nos fazer parecer com Cristo. É aqui que entra aquela palavra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu decreto. Esse todas as coisas é tudo contribuir para o bem no sentido, que bem é esse? Nos parecer com Jesus. Deus usa esses momentos difíceis da nossa vida para nos aquebrantar, para produzir em nós humildade, para produzir em nós coisas que têm a ver com o caráter de Cristo. Então, o sofrimento nem sempre é por causa de pecados cometidos. Isso tudo é consequência da queda. Veja bem, os pecadores sofrem, mas os que não vivem na prática do pecado sofrem também. Isso tudo é consequência da queda e a solução para isso está em Cristo Jesus. Jesus é a solução para a queda do homem. Um dia, para os salvos, então receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque se você não receber, você não está incluso da promessa de Deus. Um dia, para os salvos, tudo isso irá cessar. Você pode dar um glórias a Deus? Glórias ao nome santo do Senhor. Ele é maravilhoso. Não deixe de compartilhar essa aula. Compartilhe a aula. Outras pessoas precisam aprender a palavra de Deus. Seja um colaborador desta obra aqui que está sendo realizada pela misericórdia pela minha vida. Colabore compartilhando na sua rede social, tá? Para que outras pessoas sejam edificadas. Se você ainda não assinou o meu canal no YouTube, assine o meu canal, ative o sininho das notificações. Se você ainda não curtiu a minha página no Facebook, curta a minha página para que você receba também as publicações. Nós estaremos estudando na próxima lição a teologia, a visão de Bildade, tá? Acerca de Deus, a teologia de Bildade. Olha só o que Bildade acredita. Se há sofrimento, há pecado oculto. Era assim que Bildade... Aqui é uma pergunta, mas a verdade é, para Bildade, se tinha sofrimento, havia pecado oculto. Para ele faz, se há sofrimento, é porque existe um pecador. Para Bildade, Bildade diz, se há sofrimento, há pecado oculto. Um fala
de pecador, outro fala de pecado oculto. O que o pecador comete? Pecado. Só que a ênfase está no pecador, na lição de ele faz. Na lição de Bildade, a ênfase está no pecado oculto, no que foi feito e que está escondido. Então vamos estar estudando sobre isso na próxima lição, para a glória do nome santo do Senhor. Nesse momento, eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por esta aula, por essa ministração, e dizer a você agradecer a você que tem acompanhado aí o canal e tem assistido às aulas, que tudo seja para a glória de Deus. Eu e minha família necessitamos muito das vossas orações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu te agradeço por essa aula, eu te agradeço por essa oportunidade de ministrar essa aula. Agora, Senhor, aplica as verdades ensinadas ao nosso coração para que nós possamos praticar, porque se nós aprendermos e não se tornar prática, não haverá crescimento espiritual. Não vamos nos parecer com teu Filho Jesus Cristo. Então nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua iluminação sobre a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, porque Ele nos permitindo, nós estaremos aqui para a glória do nome dEle. Fiquem com a paz do Senhor.